Coríntios capítulo 11, verso de número 25. Já vai aparecer os nossos slides. Te convido a mais uma vez se colocar em pé, se você pode. Então, 1 Coríntios capítulo 11, verso 25 vai dizer o seguinte: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Podem se assentar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor essa noite, agradecidos por sua graça, por sua misericórdia sobre nossas vidas, clamando que o Espírito Santo do Senhor mova os corações, não só daqueles que já o conhecem como Salvador, mas principalmente daqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Agradecemos, Senhor Deus, porque pela tua graça, todos estão aqui essa noite, aqueles que podem. Tu sabes os motivos daqueles que não estão conosco e principalmente aqueles que de alguma forma estão com a sua saúde debilitada. Oramos por estes, mas pedimos, Senhor Deus, que tua palavra ecoe em nossos corações. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo sobre os fundamentos da salvação, uma visão bíblica da doutrina da salvação. Vocês conhecem o versículo que nós lemos, porque cada mês nós lemos no nosso tempo de ceia. Mas hoje, especificamente, nós vamos entrar seguindo o nosso planejamento. Nós estamos no terceiro estudo sobre esse tema, porque o nosso desejo é fazê-los compreender o que é a nossa salvação, os termos, tudo aquilo que envolve a nossa salvação, e também importante entender para que você possa explicar para alguém o que é ser salvo em Cristo. Então, nós já vamos recapitular o que nós vimos na semana passada, mas hoje nós vamos falar sobre o plano de Deus para a salvação, o qual nós dividiremos em duas partes. Então hoje nós veremos a primeira, na semana que vem nós veremos a segunda. Então, dentro do plano de Deus para a salvação, nós falaremos sobre a aliança da graça. O texto que nós lemos, Paulo cita as palavras de Jesus quando ele fala no verso 25, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então há uma nova aliança. É sobre isso que nós discorreremos essa noite, o que vem a ser essa nova aliança. Mas para que possamos recapitular aquilo que nós falamos na semana passada, ou até mesmo em respeito àqueles que não estavam aqui, nós falamos sobre a universalidade do pecado, ou seja, que todos nós somos pecadores. Conforme Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, nós estamos distantes de Deus por conta do nosso pecado. Esse reconhecimento universal da nossa condição pecaminosa é fundamental para entender por que precisamos de salvação. Da mesma maneira que o doente precisa entender que ele está doente, o homem pecador precisa entender que é um pecador e que precisa de um Salvador. Quando nós falamos sobre Romanos 6, 23, porque dentro da universalidade do pecado todos pecaram, Romanos 6, 23 nós dividimos em duas partes, quando falamos que o salário do pecado é a morte. Essa é a primeira parte do versículo. Então a morte é uma morte física, espiritual e eterna, separando-nos de Deus. Isso é aquilo que nós merecemos por conta do nosso pecado. Mas em contrapartida, o versículo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Então, em contraste com o salário do pecado, Deus oferece a vida eterna em Cristo Jesus. Essa dádiva é gratuita e fundamentada na graça de Deus.
é mais ou menos aquilo que nós veremos hoje. Nós terminamos na semana passada falando que há a necessidade de reconhecer que nós somos pecadores, e isso nos leva a valorizar a obra redentora de Cristo. Então, se você já clamou a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você já reconheceu o seu pecado, ou teoricamente deve ter feito isso, porque não há salvação sem o reconhecimento da necessidade de um Salvador. Porém, se nós somos salvos, nós precisamos valorizar o ato de Jesus para nos salvar. E é por isso que nós estamos, então, nos propondo a estudar sobre isso. Porque a salvação não é simplesmente uma pessoa que passou do inferno para o céu, e nós temos aí um passaporte da alegria para nós cometermos os mais diversos pecados. Não. Pelo contrário. Como diz a frase que está ali, apenas quando entendemos a profundidade do nosso pecado, podemos apreciar a magnitude da graça de Deus. Ou seja, a salvação é um presente que nós não merecemos. Então, quando nós reconhecemos isso, nós devemos ser gratos. Devemos entender como o amor de Deus por nós é algo que nós não merecemos. Mas Ele nos enviou o seu Filho amado. Eduardo, liga para mim aí o ventilador, por favor. Obrigado. Então, meus irmãos, para introduzir sobre a aliança da graça, eu quero dizer a vocês o seguinte, que a aliança da graça é o pacto que Deus estabeleceu com a humanidade, oferecendo salvação e vida eterna através da fé em Cristo Jesus. Essa é uma aliança que Deus, Ele fez em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, nem todos aceitam esse presente de Deus. Só que nós, como pecadores, é o único meio de nós chegarmos até Deus. É se nós entendemos a preciosidade desse presente que Ele nos deu. Essa aliança é marcada pela iniciativa divina, onde Deus, em sua infinita misericórdia e amor, provê um meio de redenção para os pecadores, independentemente dos méritos humanos. Eu já te adianto, quando você vê sobre a palavra redenção, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Porque eu não quero que vocês se percam nos termos que falam sobre a salvação. Justificação, redenção, regeneração, tudo isso faz parte do que é a salvação para nós. Então, em tempo oportuno, você vai entender o que é cada uma dessas situações. Porém, o que é importante para nós é a última frase ali, independentemente dos méritos humanos. Então, não é por aquilo que nós fazemos, e isso também nós vamos ver ainda hoje. A aliança da graça é a revelação plena do amor de Deus, que culmina na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, quando é dito que Deus deu ao homem uma nova aliança no sangue de Jesus, é que através do sacrifício de Cristo há a possibilidade de chegar-se a Deus mediante crer em Cristo como Salvador. A maneira, meus irmãos, que isso aconteceu, e eu vou dar apenas uma rápida explicação, existiu uma aliança de Deus com Adão, que é chamada de aliança das obras. Essa aliança das obras é o seguinte: quando Deus criou Adão, Deus o criou em santidade e perfeição. Deus disse para ele: se você não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai viver para sempre, porque também tinha a árvore da vida eterna. Lembre-se que o salário do pecado é a morte, então se não houvesse pecado, não haveria morte. Se Adão tivesse obedecido, ele não morreria. Mas por conta da desobediência de Adão, ele quebrou a aliança que Deus havia feito com ele, uma aliança de obediência, mas ele desobedeceu. E por conta disso, lá em Gênesis 3, quando Deus prometeu que através da descendência de Adão haveria um redentor, esse redentor
é o Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer a todos vocês, meus queridos, é que dentro da questão desta aliança da graça, não há necessidade de nós fazermos qualquer trabalho humano para que nós possamos chegar a Deus. Por quê? Porque como nós vimos na semana passada, e é por isso que é tão importante que vocês acompanhem conosco esses estudos para não ficar perdido, nós entendemos na semana passada que nós não merecemos. Nós não merecemos o amor de Deus porque nós somos pecadores. Lembrando que todos pecaram e estão distantes de Deus. O pecado vem através da descendência de pai para o seu filho. Então nós somos pecadores porque Adão pecou e até chegar até nós herdamos o pecado. Então, por conta do nosso pecado, nós não podemos cumprir os mandamentos de Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores. A lei foi dada ao homem para demonstrar que nós não conseguimos cumprir com os mandamentos de Deus. É por isso que as boas obras elas não podem salvar ninguém. Porque mesmo que há o compromisso de talvez nós podermos fazer coisas boas, muitas vezes nós nos afastamos de Deus por conta do nosso pecado. É por isso que nós não conseguimos cumprir com as exigências divinas para que nós sejamos salvos, que seria a perfeição, seria alguém sem pecado. Então, meus queridos, quando falamos que a cruz é a revelação máxima do amor de Deus, nós devemos entender que dentro desta aliança que foi feita, existiram algumas questões importantes. Esta nova aliança que foi estabelecida quando Jesus morreu na cruz, ela nos traz algumas importantes informações. Primeiramente, a salvação ela é gratuita. Essa aliança demonstra a gratuidade da salvação. Alguém leia, por favor, Efésios 2, 8 e 9, e outra pessoa leia Romanos 11, 6. Vocês sabem, eu gosto da participação de vocês. Leiam, por favor, os versículos, tem vários versículos para ler. Quando você achar, já pode ler, não precisa ficar com vergonha. Então, se você souber de cor, pode falar. Vamos ler Efésios 2, 8 e 9, Romanos 11, 6. Então, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Romanos 11, 6. Lê novamente, por favor. 11, 6. Entenderam, meus irmãos? Se é pela graça, não é pelas obras. Porque se for pelas obras, graça não é graça. Então, se algo é gratuito, não há necessidade de pagamento. Vamos supor que o Eric chega aqui para você depois do culto e fala: eu quero te dar 1 quilo de bolo lá da Sodier. Vamos dizer que o Eric está super alegre, sorridente pela vitória do Corinthians hoje. E ele fala assim: vou sortear alguém para ganhar 1 quilo de bolo hoje. Aí você escolhe lá dentro daqueles bolos maravilhosos que ele faz. Você chega lá na Sodier para retirar o seu 1 quilo de bolo. Ele fala para você: é de graça. Você fala: não, eu quero pagar. Mas ele fala: não, é de graça. E você fala: não, mas eu quero pagar. Se é de graça, há necessidade de pagamento? Se você chega lá, ele espera que você dê alguma coisa para ele? Não. Então a salvação ela não pode ser alcançada por aquilo que nós fazemos. Ela não foi alcançada por nós, por quê? Porque nós não podemos chegar
no patamar que Deus aceita as nossas obras, porque nós somos pecadores. Lembra, o salário do pecado é a morte. Então a morte é o afastamento de Deus. Nós não conseguimos cumprir os requisitos da justiça divina, porque nós somos pecadores. Então, quando nós falamos de gratuidade, a salvação é um dom gratuito de Deus. Se é de graça, não precisa pagar nada. Não é através desta igreja, não é através das nossas obras, não é através de dinheiro, não é através de méritos humanos, é através de Cristo. Mas também a salvação não é algo que pode ser conquistado ou merecida por meio de obras humanas, mas é dada livremente por Deus a todos os que colocam a sua fé em Jesus Cristo. Então, qual é o único meio de ser salvo? Colocar a sua fé em Jesus Cristo. Quando você for falar de Cristo para alguém, você deixe claro: o que salva não é a igreja que você frequenta, não são as obras que você faz. O que salva é sua fé em Jesus Cristo. Mas além da salvação ser gratuita, ou desta aliança demonstrar a gratuidade da salvação, ela também demonstra a universalidade. Por quê? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós falamos de universalidade, nós entendemos que todos poderiam ser salvos. Todos poderiam ser salvos, mas nem todos serão. A salvação, ela é suficiente para salvar a todas as pessoas, mas ela é eficiente somente na vida daqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo. Então, a aliança da graça é oferecida a todas as pessoas, de todas as nações e culturas. Ela rompe barreiras de etnia, gênero e status social, sendo acessível a todos os que creem em Jesus Cristo. Então não importa se é judeu, não importa se é grego, gentil, brasileiro, argentino, não importa. Em todos os tempos, em todas as épocas, as pessoas que colocaram a sua fé em Cristo, ou colocaram a sua fé na justiça divina, foram salvas. E isso será até quando for estabelecido o reino eterno. A salvação sempre foi, é e será pela fé em Cristo. Então a universalidade da aliança da graça reflete o desejo de Deus de que todas as pessoas sejam salvas e venham ao conhecimento da verdade. Tito fala sobre isso. Que Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos chegarão ao pleno conhecimento da verdade? Não. Por quê? Porque Deus não obriga ninguém a crer nele. As pessoas, infelizmente, serão lançadas no inferno porque não creram em Cristo. Lembre, nós já lemos João capítulo 3, versos 17 a 19. O julgamento é esse, que não creram no unigênito Filho de Deus. Também, meus irmãos, além da aliança da graça, demonstrar que a salvação é de graça, que ela é universal, ou seja, para todas as pessoas, ela também é uma aliança imutável. Veja lá, Tiago 1,17. Tiago capítulo 1,17. Abre sua Bíblia lá, por favor. Tiago 1,17. Então não há qualquer mudança em Deus. Aquilo que foi estabelecido na palavra de Deus não pode ser mudado. Existem denominações que colocam sobre os seus frequentadores
a necessidade de contribuição financeira para ser salvo. As pessoas só podem ser salvas se darem o dízimo. Ou as pessoas só podem ser salvas se frequentarem determinada denominação. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As denominações, elas são importantes para aprender a palavra de Deus, aquelas que são bíblicas. Infelizmente, o Deus de muitos é o dinheiro. E isso acaba ludibriando muitas pessoas. O que é importante para nós é entender que essa aliança, ela é eterna e inquebrável, baseada na fidelidade de Deus. Mas também, meus irmãos, a natureza da aliança ou da nova aliança demonstra a renovação e cumprimento em Cristo. Eu tenho essa passagem, eu lerei 1 Coríntios 11, 25, novamente eu leio, dizendo que este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Todas as vezes que nós fazemos a ceia, que nós participamos da ceia, nós estamos lembrando do sacrifício de Cristo. Então isso demonstra para nós, meus queridos, que Jesus Cristo é o mediador e garantidor da nova aliança. Ele é o cumprimento de todas as promessas feitas no Antigo Testamento, sendo o sacrifício perfeito que valida essa aliança. Então, a nova aliança estabelecida por Jesus foi estabelecida baseada no sacrifício de Cristo, não por méritos de cada um de nós. O sangue de Cristo derramado na cruz é o selo desta nova aliança, assegurando aos crentes a redenção e a reconciliação com Deus. Então notem, meus queridos, que quando nós falamos sobre a graça de Deus, é algo que muitas vezes nós não entendemos. Por quê? Porque nós não merecemos. Qualquer pessoa que ache que mereça qualquer coisa de Deus, já não merece absolutamente nada. Porque nós sequer somos imerecedores do ar que nós respiramos, de viver nesse mundo, de ter todas as coisas que nós temos. Mas pelo amor de Deus, pela graça de Deus, aqui nós estamos. E Ele nos providenciou um meio para que esta vida, ela seja algo que seja duradouro, eterno, quando nós estaremos ao lado do Senhor, se crermos em Cristo como nosso Salvador. Então, quando nós entendemos sobre esta nova aliança, que ela é, como falamos, grátis, universal, imutável, e ela foi cumprida através do sacrifício de Cristo, nós vemos que os resultados dela, elas nos trazem paz, elas nos trazem um coração alegre, nos trazem motivos de poder anunciar a palavra de Deus. Por quê? Porque primeiramente ela nos traz justificação pela fé. Nós vamos falar novamente sobre isso, mas abre sua Bíblia lá, Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Eu lerei essa passagem, você pode me acompanhar. Preste bem atenção, Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Nós fizemos aqui em 2021 um estudo de 5 semanas sobre justificação pela fé. Mas eu sei que algumas pessoas não estavam lá, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Quando eu digo mais para frente, eu digo num outro dia. Note, preste bem atenção. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. Note, concluímos, pois,
que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, uma maneira simples de vocês entenderem o que é a justificação pela fé. Deus diz que as pessoas que acreditam em Jesus são boas e justas, mesmo que não sejam perfeitas. É uma maneira simples de entender. Lembre-se, a Bíblia nos chama de pecadores. Porém, aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, há como se fosse um processo que Deus, Ele ao olhar para nós, Ele já não vê mais o nosso pecado. Porque quando nós cremos em Jesus, a nossa dívida, que é impagável, ela se torna nula. E antes o nosso pecado nos impedia de chegar na presença de Deus, mas porque Cristo pagou pelos nossos pecados, hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Eu expliquei, quando falamos sobre justificação, que era como se nós tivéssemos uma dívida no banco impagável, que nós nunca conseguiríamos pagar por mais que nós trabalhássemos toda a nossa vida. Mas Jesus, Ele foi lá no banco, Ele pagou com o seu sangue a nossa dívida, e quando nós olhamos o nosso extrato, em vez de estar lá uma dívida impagável, nós já não devemos nada. Então, quando Deus olha para você, se você diz para o Senhor, eu creio em Jesus, Deus diz que você pode entrar em sua presença, porque já não há mais pecado em você, porque ele foi pago por Jesus. Aí você fala, mas eu deixo de ser pecador? Não, de maneira alguma. Lembre-se de 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos livre acesso a Deus, porque nós temos agora o privilégio de poder confessar os nossos pecados. Então, quando nós falamos sobre justificação pela fé, isso acontece porque as pessoas confiam em Jesus e no que Ele fez por elas, e não porque fazem coisas boas. Deus, como um juiz, decide que essas pessoas são justas, porque Jesus fez algo muito especial para salvar todos nós. Essa é uma maneira simples para que todos entendam o que é a justificação pela fé. Nós não merecemos, mas os nossos pecados foram pagos. E nós fomos declarados justos. Antes nós éramos declarados pecadores, merecedores do inferno. Mas quando nós cremos em Jesus, agora nós somos declarados justos. Pessoas que podem entrar na presença de Deus porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Também, meus irmãos, a nova aliança nos traz um resultado que nunca nós iríamos alcançar: a adoção como filhos. Vamos lá, Gálatas 4:6, alguém leia para nós. Se você sabe de cor João 1:12, você pode ler. Então vamos lá, Gálatas 4:6, João 1:12. Quem achou pode ler para nós, por favor. Entendeu, meus irmãos? Deus agora não nos trata como criaturas, nos trata como filhos. Se eu chegar para o Paulo Carvalho e falar, papai, tem algum valor? Eu posso requerer os milhões que o Paulo tem no banco? Não. Porque legalmente, a vontade de alguém não faz de ninguém um filho. Há todo um processo legal para que a pessoa possa ser adotada por alguém. Agora, qual é o meio para que alguém possa se tornar filho de Deus? João 12, alguém lê para nós. Entenderam? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, ou seja, nós não éramos filhos de Deus.
aos que creem no seu nome. Então, aqueles que creram em Jesus podem chamar Deus de Pai. Aqueles que nunca creram em Jesus como Salvador, a Bíblia os chama de filhos da ira, de filhos da desobediência, porque nunca confessaram Jesus como Salvador. Então, a adoção de filhos, o que é? Quando alguém acredita em Deus ou crê em Deus e segue Cristo, é como se Deus os adotasse como seus próprios filhos. Eles recebem um presente especial, que é o Espírito Santo, para garantir que um dia viverão com Deus para sempre. Além disso, ser adotado por Deus significa que nós podemos chamar Deus de Pai e ter um relacionamento muito próximo e especial com Ele, como uma família. É por isso que nós nos chamamos de irmãos. Porque se eu criei em Cristo como meu Salvador, se você creu em Cristo como Salvador, nós fazemos parte da mesma família da fé, temos o mesmo Pai e podemos nos tratar como irmãos em Cristo. As explicações, elas estão sendo bem simplistas, principalmente porque esses termos, para os adolescentes, são mais difíceis de compreender do que para os adultos. Então, essa é uma maneira de, principalmente, até os mais novos que estão aqui essa noite possam entender o que significa isso. Além de nós termos sido declarados justos diante de Deus, além de nós podermos chamar Deus de nosso Pai, também a nova aliança nos permite a vida eterna. Vamos lá. 1 João 5, 11 e 12. Mateus 25, 46. Podem ler para nós, por gentileza. Primeira João 5, 11 e 12. Mateus 25, 46. Entenderam? Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E aqui nós estamos falando de vida eterna. Mateus 25, 46. Alguém lê para nós, por favor. Mateus 25, 46? Lembra que nós já falamos sobre ser declarados justos? Aqui está sendo tratado sobre aqueles que um dia serão mandados para o lago de fogo e aqueles que viverão a vida eterna com Deus nos novos céus e na nova terra. Então, sobre a vida eterna, meus queridos, Deus fez uma promessa especial para todos aqueles que creem ou acreditam nele. Ele prometeu que elas viverão para sempre com ele. E isso significa que depois de morrer, elas voltarão à vida e viverão em um mundo novo e perfeito. A vida eterna é algo que nós não podemos imaginar o que é, porque nós não somos seres eternos. Nós somos seres finitos. Nós sabemos que nós nascemos e um dia morreremos nesse mundo. Mas a vida eterna é um conceito que é difícil de entender, porque não existe nada que seja eterno. Mas a palavra de Deus promete que aqueles que creem em Cristo viverão eternamente. Então, viver para sempre com Deus não é apenas viver por muito tempo, mas viver plenamente com Deus para sempre. Outro resultado da nova aliança é a segurança da salvação. João 10, 27 e 28. Alguém vá para Filipenses 1,6, eu lerei João capítulo 10, 27 e 28. João 10, 27 e 28 diz o seguinte: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse é um conceito que nós entendemos que as ovelhas de Jesus, pertencem a Ele e ninguém pode arrebatá-las da mão do Senhor. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós entendemos que a aliança da graça assegura aos crentes que sua salvação está garantida pelo poder e fidelidade de Deus. Ele garante que elas estão salvas e seguras por causa do seu poder e fidelidade. Saber disso nos traz paz e confiança, porque sabemos que Deus sempre cumprirá suas promessas e cuidará de nós até o fim. Já expliquei algumas vezes para vocês, quando falamos no estudo do livro de Gálatas, que a salvação ela não pode ser perdida por nós, porque ela não foi conquistada por nós. Nós não podemos colocar o nosso pecado num patamar acima do poder de Jesus Cristo de salvar. Aqueles que foram salvos não podem perder algo que não foi conquistado por nós, mas foi ganho de maneira gratuita. Então nós não podemos perder a salvação. Agora, aqueles que se dizem salvos, mas vivem no pecado, muito provavelmente nunca conheceram Jesus como seu Senhor, nunca foram transformados por Deus. Em penúltimo lugar, um outro resultado da nova aliança é a motivação para uma vida santa. Abram suas Bíblias para Tito, capítulo 2, 11 e 12, porque Romanos 12, 1 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Alguém leia, por favor, Tito 2, 11 e 12. Vivamos nesse mundo de maneira sensata, justa e piedosa. Meus irmãos, muitas vezes nós que temos chegado ao púlpito dessa igreja, seja nos domingos de manhã, nos domingos à noite ou nas quartas-feiras, nós temos pregado aos irmãos sobre a necessidade de pureza em nossas vidas, sobre a necessidade de um relacionamento pleno com Deus, não de uma vida fajuta, de um cristianismo falso, fabricado apenas porque nós queremos receber algo de Deus. Mas quando Paulo ele roga aos romanos para que apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, isso é algo que demanda de cada um de nós. A palavra sacrifício já demonstra que demanda de cada um de nós fazer algo. Então fazer algo é sair da nossa zona de conforto. Quando nós falamos que a vida cristã ela é um viver diário para Cristo, não é somente vir à igreja que demonstra que nós amamos a Deus, mas diariamente. Então, o que eu quero lhes dizer é que, sabendo que a salvação é um dom da graça de Deus, os crentes são motivados a viver de forma que agrade a Deus, não para ganhar a salvação, mas como resposta de gratidão. A grande pergunta é a seguinte: se hoje nós entendemos que somos salvos pela graça de Deus, de que maneira que nós estamos devolvendo o presente que nós ganhamos de maneira gratuita? O que Deus espera de nós é fidelidade. E por vezes sequer muitos têm devolvido a Deus o mínimo. E finalmente, meus irmãos, o que a nova aliança ela nos traz como resultado da fé em Cristo Jesus é a comunhão com Deus. Eu lerei Hebreus 10, 19 e 20, alguém leia 1 Pedro 3, 18. 1 Pedro 3, 18, quem achou pode ler, por favor.
Então, para levar-nos a Deus algo que nós não poderíamos ter, se não fosse o sacrifício de Cristo. O escritor aos Hebreus, ele fala no verso 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pausa. Quando nós lembramos do Antigo Testamento, do tabernáculo, apenas um homem, uma vez por ano, poderia entrar no Santo dos Santos para derramar o sangue como propiciação dos pecados de toda a nação. Mas aqui o escritor de Hebreus está dizendo que nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Então o sacrifício de Cristo, quando é dito nos evangelhos que o véu se rasgou de cima a baixo, demonstra que nós podemos estar em comunhão com Deus. Já não é necessário que qualquer pessoa faça qualquer coisa, nós podemos entrar na presença de Deus através de uma oração. Então, meus irmãos queridos, a aliança da graça, como um pacto especial entre Deus e a humanidade, ela foi feita para restaurar o relacionamento próximo entre nós e Deus. Essa aliança nos permite ter um vínculo pessoal e íntimo com o Criador. E, finalmente, a aliança da graça é como um convite amoroso de Deus para estarmos próximos dele, através de Jesus, e viver uma vida cheia de significado e propósito. Vamos tentar juntar as peças aqui. Quando nós falamos sobre o fundamento da salvação, a primeira compreensão que nós temos é que nós somos pecadores. Se nós somos pecadores, nós não merecemos estar na presença de Deus. Porém, quando Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, foi estabelecida uma nova aliança. Nós podemos chegar a Deus através da fé em Jesus Cristo. E tudo aquilo que nós vimos, da gratuidade, que a salvação é gratuita, a salvação pode ser alcançada ou pode ser recebida por qualquer um que crê em Cristo. Ela não pode ser mudada porque os termos já foram estabelecidos e também foi cumprida em Cristo. Nós vimos que os resultados daqueles que creram em Cristo e os resultados dessa nova aliança, nós somos declarados justos, já não mais pecadores. Além disso, nós fomos adotados por Deus, temos o privilégio de chamá-lo de nosso Pai. Também nós temos a vida eterna, como o próprio Jesus disse: todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Também há a segurança da salvação, aqueles que creem em Jesus nunca perderão a sua salvação. Nós somos chamados a vivermos uma vida santa, porque nós podemos ter comunhão com Deus. Então, meus irmãos, quando nós falamos sobre a necessidade de salvação, é o início de tudo. E é importante explicar a cada um de vocês sobre o que é essa aliança, essa nova aliança, porque cada mês, quando nós falamos a ceia, ou quando nós fazemos a ceia, nós falamos que essa é a nova aliança no meu sangue. O sangue de Cristo precioso que foi derramado por cada um de nós, e o que isso representa para cada um de nós. Semana que vem nós trataremos, semana que vem quem prega é o irmão Paulo Carvalho, mas no primeiro domingo de agosto nós falaremos sobre eleição e predestinação. Não para, de qualquer forma, tentar descobrir quem são os eleitos, mas a nossa bênção, mas também a responsabilidade de pregar o Evangelho para que as pessoas possam crer em Cristo como seu Salvador. Todas essas peças se encaixarão quando talvez lá no final do ano nós entendermos tudo aquilo que Cristo fez por nós. Não se desanime, alegre o seu coração, porque nós precisamos entender no que é baseada a nossa salvação. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, nós queremos render graças, porque não foi
por nossos méritos, mas foi através de Jesus Cristo que nós fomos salvos. Dentre este povo que aqui está, o Senhor conhece aqueles que um dia creram em Cristo como seu Salvador, mas também o Senhor conhece aqueles que nunca conheceram a Cristo, que talvez frequentam essa igreja ou estão aqui há pouco tempo, mas que nunca conheceram Cristo como Salvador. Religiosidade não salva ninguém, nós sabemos disso, Senhor. Apenas a fé em Jesus Cristo não é uma fé vazia. É compreender que nós somos pecadores e carecemos de um Salvador que possa perdoar os nossos pecados, possa pagar a nossa dívida impagável. Que nos alegremos em compartilhar esse grande privilégio que é a salvação em Cristo. Fala aos corações daqueles, Senhor Deus, que se essa noite morrerem, se não tiverem certeza de sua salvação, que possam nos procurar após o culto, para que nós possamos abrir a Tua palavra e demonstrar como eles podem ser salvos. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Eu termino essa noite pedindo a você aquilo que eu falei na oração. Se você tem dúvidas sobre como você pode clamar a Jesus como o seu Senhor e Salvador, entre em contato conosco. Se estiver assistindo pelas redes sociais, mande uma mensagem no nosso WhatsApp ou então no Facebook, ou se você está aqui e quer conversar conosco, me procure após o culto alguém da sua confiança. Que Deus abençoe a todos.